Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E a partir desse momento, vamos juntos, em comunhão de pensamentos, de sentimentos e ideais, encontrar e buscar, através da palestra, através do tema da tarde, refletir acerca do que nos aguarda, acerca do que nos espera e também o que devemos fazer para nós nos melhorarmos a cada dia um pouco mais, né? A melhora, a nossa evolução espiritual, a nossa melhora íntima é decorrente do nosso exercício, da nossa força de vontade, do nosso querer em mudar a situação que se encontra. Deus, lógico, criou as suas criaturas para serem realmente felizes. Porém, o conceito de felicidade que nós temos na Terra, ele é errôneo. Certo para as questões que nós nos colocamos, mas errado quando o objetivo é a evolução espiritual. Por colocarmos nas questões materiais a nossa principal razão de viver e de ser feliz. E assim, vamos lembrar que a casa tem trabalhos todos os dias, e no quadro de avisos nós temos a programação desses trabalhos. Temos também os trabalhos sociais que ocorrem, no caso da entrega de lanches, todos os sábados às 18 horas, né? E no segundo sábado de cada mês, a distribuição de cestas básicas. Dessa forma colocado, nós vamos lembrar que a palestra tem uma duração de 30 minutos, segue-se uma sequência de 10 minutos para perguntas e respostas, dentro do tema colocado, justamente para analisar a condição, participantes todos nós, principalmente o público, né, de poder colocar a sua dúvida, a sua questão, até o seu comentário pertinente ao tema. E assim vamos nos preparar através da nossa introspecção, fechando os olhos, né? Confiando acima de tudo em Deus, né? Porque sem termos a certeza que Deus é por nós, através do nosso vacilo, da nossa dúvida, abrimos portas para muitas outras coisas que não são boas para nós. Assim, pensamento elevado a Deus, confiantes no Pai amado, confiantes em Jesus, o nosso Mestre, que nos deu o modelo a seguir, confiantes também em nós, nas nossas virtudes e também nas nossas necessidades de melhora. Vamos assim, abrir o coração, o sentimento, a nossa razão, para podermos, junto com a espiritualidade aqui presente, absorver os ensinos que Deus nos propõe nessa tarde, ponderando sobre eles, possamos entender que todas as questões que a vida chama o nosso concurso é para nós aprendermos um pouco mais, pelo exemplo, auxiliar outras pessoas e através da solidariedade, que é uma das formas de caridade, podermos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Graças a Deus, que a paz seja com todos, com a bênção de Deus, a sua permissão, vamos dar início ao nosso tema, nossa palestra da tarde, que o nosso irmão Miguel fará por nós, cujo tema é Cura da Depressão. Encontra-se no livro Minutos com Chico Xavier, através de José Carlos de Luca. E assim seja. Então, às 15h35, discorre novamente a palestra. Boa tarde a todos, obrigado. Bom, já é bacana o tema de hoje, né? Cura da depressão, porque todo mundo quer saber da cura, né? Quem é que quer ficar deprimido? Muito bem. Mas como nós nos curarmos, né? Esse é o processo do estudo de hoje, que nosso irmão José Carlos de Luca anotou, de uma passagem, olha só, existe um livro chamado Evangelho de Chico Xavier. Na realidade, o autor é o Bacen, mas os textos que estão dentro, né, desse livro são resultado de uma agenda que ele vivia anotando tudo que o Chico falava para ele. Então ele convivia com o Chico e ele anotava. O Chico falava uma coisa, ele depressa anotava. O Evangelho de Chico Xavier. E a gente pode falar, puxa, mas ficou um livro, um nome muito estranho. Até o nome
do livro ficou meio assim, foi muito criticado e tal. Mas é apenas o nome de um livro. O conteúdo é o que importa, né? Os ensinamentos que estão dentro do livro são os mais importantes. E tem esse livro, eu tenho o prazer de ter esse livro, né? E eu me delicio ali com muitas passagens. Uma delas, que nós já vamos começar a comentar, rapidinho, como introdução do nosso tema, a cura da depressão, que está no livro Minutos com Chico Xavier, do nosso irmão juiz José Carlos de Luca, é que ele disse que os bons espíritos acompanham as pessoas que estão fazendo a caridade. E você pode reparar que as pessoas que fazem o bem têm uma alegria íntima interessante e vivem sorrindo. Muita gente reclama, puxa vida, quanto mais eu rezo, mais a assombração se aproxima de mim. Gente, trabalho no bem, caridade. A caridade é o que nós precisamos, é o nosso caminho de evolução. Se você está cumprindo o seu trabalho, a sua tarefa no plano onde você se encontra atualmente, o que acontece com você? Você está feliz. Se você se omite, vive na inércia, você está infeliz, com certeza. Já a depressão surge aí como uma insatisfação íntima nossa. A nossa própria consciência vai estar sempre nos chamando a atenção do nosso dever uns para com os outros, de fraternidade, de amor e de, principalmente, auxílio mútuo. Começa dentro do lar. Como eu olho para o meu filho, como eu olho para o meu pai, como eu olho para a minha esposa, como eu olho para a minha mãe. Será que nós estamos realmente olhando com amor aqueles que estão conosco sob o mesmo teto? Comecemos aí, né, a parar de olhar aquele que está do nosso lado, dentro do nosso próprio lar, com olhos até de indiferença. Porque o oposto do amor é indiferença. Não é o ódio. O ódio é doença. Né? Não é. O oposto do amor é indiferença. A depressão surge em nossa vida. Momentos, gente, não confundam depressão com momentos em que nós vamos passar provas e que nós vamos, sim, nos entristecer. Naquele momento, quem é que vai sair rindo por aí com a perda de um ente querido? Ninguém. É momento de sofrimento nosso. Mas se esse sofrimento começa a perdurar com o tempo, nós estamos aí a caminho de uma depressão. Agora, a depressão é tão interessante porque ela pode ter um motivo, né? Pode ser que o seu marido foi embora, te abandonou, aí você fica triste. Por quê? Porque você passa a se culpar, né? Você passa a se considerar a última pessoa do mundo, né? Esquece do lado bom da coisa, o obsessor foi embora. Graças a Deus ele se mandou. Ou ao contrário, né? A obsessora foi embora. Tanto faz. Gente, quem não quer conviver conosco, ninguém obriga. Gente, é liberdade. É um dom que Deus nos dá. É livre-arbítrio. Se a criatura não quer, por mais que você ame seu filho, um dia ele vai ter que partir. Ele vai ter que viver as experiências dele. Não adianta a gente querer amarrar as pessoas. Porque isso se chama eugênia, não é amor. Amor é diferente. Quem ama dá liberdade ao outro de escolha. É por isso mesmo que você ama. Você não quer dominar a mente do outro, ter a posse sobre o outro dos pensamentos e sentimentos. E só assim realmente nós amaremos uns aos outros. Dando a liberdade do outro de pensar, de agir, de sentir, de entendimento que ele quiser sobre a vida. No entanto, obviamente isso não significa que nós não iremos... A gente é muito de extremos, né? Isso e acabou, não é? Num determinado momento, um pai vai ter que chamar a atenção do filho. Ele tem, sob a sua guarda, sob a sua tutela, né? Um espírito que está ali, é seu filho, e ele tem realmente que chamar a atenção, dar direção, dar orientação.
Mas vai chegar uma idade em que ele vai fazer sua escolha. Mas até lá, é importante que nós entendamos que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Nada de exagero. Existe uma medida do meio, né? Com relação ao sofrimento, nós vamos passar. Né? Vamos passar sim. E muitas vezes as pessoas dizem, eu estou deprimido, mas qual é o motivo? Não sei, eu estou indo me tratando lá, estou indo tomando remédios e tal. Mas qual é o motivo da sua depressão? Não sei, não tem motivo a minha depressão. Mas no fundo tem, que é um problema da consciência, né? É a nossa consciência dizendo, olha, você é um ser humano, está aqui para praticar o bem, para aprender e evoluir. Né? Então você não está aqui para passar de colônia de férias. Isso é um planeta, escola de provas e expiações. Né? Quando nós ficarmos mais evoluídos, nós vamos lá para o planeta feliz. Aí tudo bem, aí isso é só felicidade. Mas não se esqueçam que há trabalho também nos mundos felizes, porque tudo é atividade. Nesse sentido, quando Jesus disse, o Pai trabalha até hoje também, está em João capítulo 5, versículo 17, ele está dizendo, tudo é atividade, e no bem. E nesse sentido, o trabalho no bem surge como a laborterapia. A depressão, segundo o Chico comentou e Bacera anotou, pede o remédio do trabalhador. Ele já fala remédio do trabalhador. Né? A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas. Tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito. Mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, aí é reticência dele. Quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Isso é fuga, né? A gente vai para a cama, fica dormindo, né? A gente pensa que está fugindo do problema. A gente acorda e continua com o problema. Então não adianta. Pior é alguns que vão achar que a cachaça, né? A cachaça que vai fazer ele esquecer, né? E pior é que vai para a cachaça, toma, volta a acordar. No dia seguinte, continua. Aí ganhou uma ressaca, dor de cabeça e continua o problema. Na realidade, essa receita espiritual para a cura da depressão trabalha no bem. E a realidade hoje, olha gente, é até chique, né? Você tem algum problema assim na área emocional, né? Vou no psicólogo, então. As pessoas estão. Porque todos nós temos, poucos procuram psicólogo, né? Essa que é a realidade, para obter uma ajuda terapêutica profissional. Mas mesmo nessa área, a maioria dos hospitais que trabalham nesse sentido, quem aqui conhece o Hospital São João Evangelista aqui na Nova Cantareira, que trabalha com, se conhece, né? É um trabalho assim mesmo, não é só na área da depressão, tudo, né? Eles trabalham no campo psiquiátrico. Com o interessante aditivo de ter trabalho espiritual e passe nas pessoas, entendeu? Então ali eu diria que esse é o tratamento completo, né? Existe o passe, existe a palestra evangélica, existe tudo. Então existe também, tanto no campo material médico, convencional, mais o aditivo espiritual. Tenho certeza que o resultado deles é maravilhoso. Sem desprezar o concurso da medicina, que a gente não deve menosprezar. Né? Realmente, às vezes você vai ter que tomar um remédio porque não está conseguindo. O que acontece? Quando nós insistimos na depressão, né, é nós que estamos fazendo o sofrimento dentro de nós. Né? Nós estamos realizando esse sofrimento. Principalmente o sofrimento da consciência, que esse é mais difícil. Porque se é um fato, uma perda de um ente querido, pode ser até que com o tempo você se recupere. Mas o da consciência, ele só vai se resolver quando você pegar, arregaçar as mangas e começar a trabalhar no bem. Eu não conheço quem realmente trabalha no bem que seja triste. E não conheço quem não está nesse planeta, não conheço ninguém que não passou por um sofrimento
e que não tenha passado por nenhum sofrimento, e mesmo assim, apesar do sofrimento, superou o sofrimento e continua a luta no trabalho no bem. É isso que nos falta. Né? A gente sente até como se fosse o ar faltando, né? De tanto que a consciência fica, pega uma horinha aí, vai lá, né? Sei lá, nem que seja para você sorrir na porta de uma casa espírita ou numa igreja, faça alguma coisa, procure ajudar alguém. Né? E realmente isso é que a nossa consciência nos cobre e a gente vai deixando de lado. Ah, não tenho tempo? Que é resultado. Né? Se o sofá está ali convidativo, né? Vai para o sofá, deita e dorme no sofá. Ou fica na cama até tarde. Muito bem. O De Luca, ele tem muito conhecimento psicológico. Né? E quando ele coloca aqui que justamente a imensa inatividade, ela colabora para ainda agravar mais o nosso problema. Se eu me ocupo, por exemplo, aqui de fazer uma palestra, que na verdade não é uma palestra, é uma exposição, é uma conversa entre amigos, mas eu estou procurando fazer o meu melhor, então eu não estou pensando nos problemas, eu estou ocupando a minha mente, meu coração, meus sentimentos com coisas que realmente que valem a pena, que é com o crescimento espiritual nosso, né? De nós todos, nós estamos nos ocupando. Porque eu estou falando, mas na mente de cada um de vocês, né? Um turbilhão de pensamentos, né? Uma tempestade? Não. Está todo mundo concentrado, com o pensamento ligado nisso. E nós estamos falando de uma coisa boa, de um caminho de cura, que pode servir para todos nós. Né? Veja bem, a inatividade que é o problema, excesso de cama e sofá. Já está falando de cama e sofá, porque realmente muitas depressões estão ligadas à nossa rebeldia frente às portas que a vida fechou para nós. Né? Esquecemos de que as portas fechadas nos conduziriam aos mesmos desequilíbrios do passado. Né? Tem gente que se deprime por tudo, né? Eu tenho um problema sério. Né? Eu sei que se eu tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, será que eu seria a mesma criatura? Ou eu revelaria aquele meu lado orgulho, aquele meu lado egoísmo? Portanto, gente, a vida, ela te dá dentro do limite das suas possibilidades evolutivas. Está tudo certo. Você vai falar, meu salário é pouco. Todo mundo fala que salário é pouco. Mas se nós ganhássemos mais, será que não gastaríamos mais? Né? Será que não entraríamos em mais dívidas? Né? Então nós começamos a pensar e a refletir que está tudo certo na nossa vida. Não se esqueça de abençoar o pouco que você ganha. Abençoa, agradeça a Deus. Filhos gratos merecem mais. Né? Filhos ingratos vão continuar no mesmo problema ou piorar. Quando nós reclamamos do nosso emprego, né, nós começamos a entrar numa sintonia ruim. Só estamos reclamando do nosso emprego. Chega em casa chateado, meu emprego e tal. Eu tenho um chefe que só me perturba. Tudo bem. Mas se eu entrar nessa sintonia, eu posso perder o emprego e aí eu não tenho nenhum dinheiro e aí eu vou ficar mais deprimido ainda, porque aí eu vou ficar na dependência de outras pessoas. A gente tem que ter humildade. Ninguém, você já viu alguém, né, começar no topo em qualquer profissão? Não. Nós começamos como estagiários, né? Somos todos estagiários, né? Estagiários é o subsolo do subsolo da hierarquia de qualquer lugar, de qualquer empresa. Nós começamos como estagiários, né? Um dia poderemos ser promotores, juízes, né? Ou excelentes advogados, que eu prefiro, eu gosto, né? Tem gente que gosta de serviço público, né? Não é que eu não goste, né? É porque eu sou servidor público. Então, para mim, isso é um campo que já me saturou. Eu estou indo para outra área. Mas ser um bom advogado é maravilhoso. É uma profissão maravilhosa, porque nós estamos buscando a justiça. Esse é o sentido que move, o ideal que move os profissionais operadores de direito.
trazer justiça para esse plano, né? Esse é um ponto principal. É um amor à justiça que nós queremos que seja realizado. Por isso, o advogado é essencial. Quando ele diz aqui que a rebeldia pode nos levar ao desencanto da vida, de fato, né? Eu quero aquela moça. Ah, não, mas ela não quer, te rejeita, não te suporta, você é horrível. Você vai só colecionar problemas se insistir em querer uma coisa que a vida está te respondendo que não é o seu caminho. Né? Do mesmo modo, olha só que interessante. Eu quero aquilo como um brinquedo de criança, que se me tomarem, ou se eu não conseguir, eu vou chorar muito, eu vou bater o pé. São nossas infantilidades da vida. Tudo que se relaciona até pessoas, nós temos que considerar que pessoas não são objetos. Para quem ama com posse, na realidade não ama. Se ilude, pensa que ama. Então tomemos muito cuidado, porque nós estamos aqui para aprender a amar. Jesus ensinou incondicionalmente. É querer o melhor para o outro, sem abrir mão de nada que seja de bom para você. Por quê? A lei é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem um dever de amor a si mesmo também. E se você não tiver amor a si mesmo, você não ama ninguém. Porque é preciso que você tenha em seu coração amor para compartilhar com semelhantes. Mas essa rebeldia, coisas de infantilidade, no nosso estágio humano, né, causa-nos muitas vezes depressão. O médium nos convida ao trabalho no bem. O que é trabalho no bem? Trabalho no bem é até o pensamento voltado para esse ideal. Porque o seu pensamento é atividade. Você busca com o seu pensamento, ocupando o seu pensamento em fazer, em realizar uma coisa boa que vai beneficiar o semelhante. Isso é trabalho no bem. O trabalho interrompe o circuito depressivo. Olha só. Por quê? Porque você parou de pensar naqueles problemas, ou de nenhum problema que você não tem, a sua consciência para de também te cutucar para você fazer o bem, que você já está realizando, cumprindo o seu papel. Você passa a se sentir, passa a preencher aquele vazio que está dentro de você, que você achava que casando você ia resolver o problema, e casou e continua com vazio. Você acha que tendo filhos você ia resolver o problema, teve filhos e continua com o mesmo problema, que na realidade é a falta de realizarmos exatamente, de sermos o que nós somos. Nós somos essência de pura luz e amor, almas viajando em corpos. O bem é da nossa natureza. Todos aqueles que estão praticando o mal estão desviados do caminho. Porque o bem é a nossa natureza. A nossa natureza é a prática do bem. Então somos criaturas de Deus. Não tem como não ser diferente. Né? Você achar que Deus criou aquela criaturinha voltada ao mal, para praticar o mal, para prejudicar os outros, é achar que Deus também está de brincadeira, né? Como é que diz o meu amigo, né? Deus não faria isso, porque Deus é puro amor. Ou então, nós estaríamos caminhando na evolução com dois caminhos, né? Esses dois caminhos seriam: um tipo foi criado fadado ao mal e o outro ao bem. Isso contradiz a definição mais importante de Deus, que Deus é amor, né? Criar diferenças não significa. As diferenças fomos nós que criamos. Né? Serem criaturas diferentes, criasse espíritos fadados ao mal e espíritos para atingirem a perfeição, não seria justo. E ele é soberanamente justo. E esses espíritos fadados ao mal estariam em sofrimento. Né?
Quando se fala em trabalho, Chico se refere à necessidade de movimento. A cura é um movimento. E o movimento que geralmente se pede ao depressivo é o movimento de sair das valas de sua grande inconformação interior. Tem que sair desse negócio de inconformação. Se você não está contente com o seu trabalho, ao invés de você ficar reclamando, vai estudar, procure um emprego melhor, uma qualificação melhor, para você poder ganhar mais. Não está contente. Isso te impulsiona, é uma coisa boa. Agora, trabalho no bem em qualquer lugar e para qualquer um cabe. Isso te traz alegria. Isso te tira da depressão. E se você passa a sair por aí, auxiliando o semelhante, vendo quantas pessoas passam privações, né? Nas ruas, que a fome impera mesmo, pessoas que não têm o que comer, que sofrem abusos de todos os tipos, desde violência até outros. E você começa a olhar a sua depressão como uma depressãozinha, que você vai até esquecer, porque você vai começar a perceber que tem gente sofrendo mais que você. O depressivo precisa sair da faixa de tristeza. Esse é o ponto crucial. Encontrar algo, por mais insignificante que lhe pareça, mas que lhe dê alguma motivação. Nós estamos em busca de motivação, né? Que lhe ensine, trabalhando a reinterpretar o mal sucedido e a reagir de maneira saudável, frente aos reveses que a vida lhe trouxe. Qualquer que seja o motivo da nossa depressão, gente, o que nós precisamos encontrar é motivação. E tem motivação. A Boa Nova de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que eu diria que a doutrina dos Espíritos foi como se trouxe esclarecimento, porque para mim, a doutrina dos Espíritos é a Boa Nova de Jesus. Portanto, nos convida à caridade, à prática do bem. Esse é o caminho. E outra, ele coloca aqui, nosso irmão De Luca, que nunca se viu ninguém morrer por trabalhar. Mas não há dúvida de que a falta de trabalho ou alguma ocupação útil nos leva mais depressa para a desencarnação. Desmotivados, né? Nós vamos até abreviar a desencarnação. É no espírito do trabalho que o homem encontrará forças para se curar. E é verdade. Laborterapia. Olha aí, que maravilha. Terapia pelo trabalho. Chico Xavier recebeu uma trova do poeta Cristão Barreto. Cristão Barreto está no livro Trovadores do Além. Que é o seguinte: para as tristezas da vida, trabalho é o grande remédio. Quem com tédio mata o tempo mata de tédio. Então, com essas palavras, convidamos vocês a trabalharem, a buscarem conhecimento e trabalharem, a estudarem o conhecimento espiritual, porque nós dedicamos muito pouco na nossa existência ao conhecimento espiritual. Nós precisamos estudar muito mais para que nós cresçamos e possamos, com conhecimento espiritual, praticar o bem, e com essa prática do bem, que é o caminho da caridade, todos nós sairmos da nossa infância espiritual e encontrarmos a felicidade que todos buscamos através da prática da caridade, que é o amor agindo através dos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Muita paz e muita luz. A partir desse momento, nós vamos abrir o espaço, as perguntas, as colocações, a participação de vocês, que é bastante importante, porque a dúvida, a pergunta de um, enseja, né, bastante reflexão da nossa parte, né? E assim nós contribuímos e resolvemos algumas questões importantes de nós mesmos, dirimimos situações que às vezes parecem complicadas, mas quando a gente aborda sobre um outro aspecto, né, a gente vê que não é tão assim complicado, tão difícil de resolver, né? Então, para nós ajudarmos, vamos começar com a primeira pergunta aqui do internauta, né? O Carlos Roberto, que pergunta o seguinte: depressão tem cura? Como sair desse estado
Em profundo desânimo, desde que perdi uma pessoa importante na minha vida. A pergunta do Carlos Alberto que nós passamos a ligar para ajudar-nos. Carlos Alberto, nosso amigo internauta, né? Perdas de entes queridos. A nossa maior inconformação é com a atenção que nós não demos, é com o abraço que nós não demos, é com a atenção, carinho, amor e dedicação que nós damos. Por isso que nós não nos conformamos. O problema é de auto-inconformação. Recentemente, em abril, minha mãe retornou ao plano espiritual. Vocês imaginam uma criatura que desde que eu nasci eu convivo. Não é fácil, nós passamos sofrimento. Mas hoje nós estamos aqui, é lógico que trabalhando ainda os nossos sentimentos, mas nós percebemos que o mais importante foi o legado que ela deixou. E qual é a herança que ela deixou? O amor. E esse amor, ninguém tira, ela é uma criatura maravilhosa. Mas não é porque foi minha progenitora nessa vida. É uma criatura maravilhosa mesmo. Ela é uma história de guerreira, de luta. Mas nós percebemos que a nossa maior tristeza é aquilo que nós não fizemos pela criatura. Por isso eu digo para vocês, hoje ainda, abrace seu filho, abrace sua esposa, beije seus filhos, beije seus amigos, abracem mesmo. Sejam mais calorosos e amorosos. Porque amanhã poderemos estar, ou eu ou vocês, não estarmos mais aqui. E isso, quando nós vemos essa criatura partir, por que eu não... Nossa maior inconformação é essa. Para combater essa depressão, é simples. É orar, né? Entender que a vida continua, trabalhar com conhecimento espiritual para crescer. E com certeza, esse é o grande papel do Espiritismo no mundo. O Consolador veio para consolar. Com certeza, o nosso irmão, se ele orar, se ele se dedicar realmente à prática do bem, a laboterapia, por exemplo, ele obviamente vai obter o merecimento de receber uma comunicação e descobrir que ninguém morre, que a criatura não se foi para o nada, ela continua a viver, continua amando, e que o amor não morre. Nós temos que entender isso, o amor não morre. E nós continuamos amando, e a criatura está ouvindo. Portanto, se a sua sogra desencarnou e você ficar falando mal dela, cuidado que ela está ouvindo lá. E ela pode não estar numa condição um pouco melhor evolutiva, né? Não, mas gente, não sei por que algumas pessoas acham que quando a gente desencarna, a gente acabou. Nós temos essa noção de que quem acaba é o corpo. A tua alma, teus amores, teus sentimentos, teu trabalho no bem, que é a tua bagagem que você está levando, tudo aquilo que você fez, você continua a ter. E a dimensão espiritual é aqui mesmo, do nosso lado. Nós estamos cheios de espíritos amigos aqui. Ao teu lado tem um ente querido com você agora, te abraçando. Alegre por você estar aqui crescendo espiritualmente. Aguardando o momento do reencontro no plano espiritual, que é o mundo original primitivo nosso. Nós estamos aqui provisoriamente, é escola, aprendendo. Como nós somos um espírito no início da sua evolução, ele é como um fio de alta tensão solto na vida. É por isso que nós reencarnamos, vamos tomando consciência de nós mesmos, para que nós depois possamos equilibradamente descobrir o que nós somos. Nós somos uma força co-criadora no universo, né? Então nós realmente temos que tomar consciência de nós mesmos e amar mais. Ame mais, abrace mais. E eu sugiro a ele, se ele não conseguir, se ele está muito deprimido, procurar a terapia na casa espírita e a terapia de um bom profissional, psicólogo, que vai combinar as duas. Mas a nossa casa está aberta para ele, se ele quiser vir aqui, fazer um tratamento magnético, porque a energia recebida ajuda. Mas o principal é ele querer superar isso e continuar adiante, na certeza que vai reencontrar essa criatura, esse ente querido, maravilhoso ou maravilhosa,
que ele pensa que perdeu, mas não perdeu. Bom, o espaço para vocês, então, gostaria que participassem, fizessem perguntas, colocações, né? É bastante importante a participação de todos, né? O problema da depressão, a Nancy Duclos, ela fala que esse problema é tão sério que nós precisamos, ela fala, às vezes o centro resolve, então vem ao centro. Às vezes, além do centro, é preciso terapia. E às vezes, além do centro e da terapia, é preciso remédio. Então, realmente é um problema, ele falou bem, né? Quer dizer, o problema, primeiro é a pessoa aceitar e se propor a se modificar. Agora, realmente, dependendo do grau, aí o problema exige um cuidado maior. Você prepara a perda de entes queridos, tem que ter a sua participação, porque o Consolador prometido traz essa, através de forma científica, filosófica, combinando entre consequências religiosas, ele traz essa comprovação, né? Porque a mensagem espírita, a mensagem, seja ela psicografada, psicofonia, seja qual for, ela traz ali no seu conteúdo a prova de que aquela criatura sobreviveu, porque traz detalhes que só você e a criatura sabiam. Toda a mensagem, para você que você possa identificar e confirmar, a mensagem, ainda que seja escrita, falada, ela traz um detalhe que só você sabe. E aí ela traz a prova. E a prova da sobrevivência é aquilo que nos consola, realmente. Isso chama-se o Consolador prometido. Nesse sentido, né, para esse tipo de depressão, é muito importante os centros espíritas, a atuação dos centros espíritas. Acho que seria até indispensável, né? Miguel, boa tarde, tudo bem? Algum tempo que eu não te via, né? Prazer em revê-lo. É o seguinte, eu perdi uma boa parte da palestra, mas dá para entender o assunto. É o seguinte, está tudo focado em cima da pessoa. A pessoa, o deprimido, já. Até que ponto a interferência, o meio ambiente pode interferir nessa depressão? E até que ponto essa interferência, o ambiente pode, inclusive, sanar essa dificuldade? Olha, você não pode nunca considerar que a cura vem de fora para dentro, que é um problema. A cura vem de dentro para fora. Existe a colaboração. O que acontece? Eu venho na casa espírita, um ambiente fraterno, um ambiente onde as pessoas estão até com os pensamentos e sentimentos elevados, tomo passe, e isso me ajuda. E eu posso, através dessa energia, sair daquela depressão. Buscar, né? Aí eu vou buscar trabalhar e ajudar, que é o que ele propõe aqui, é laborterapia. Quer dizer, trabalho no bem para cura da depressão, como uma terapia para a depressão. Mas o meio ambiente é interessante, porque tem pessoas que de tal forma elas não se deixam levar por nenhum ambiente que elas se encontram. E tem pessoas que vivem praticamente influenciadas. Vai depender da evolução da criatura, né? Por exemplo, nós vemos a gente achar que uma pessoa que nasce na pobreza fatalmente vai se tornar um criminoso. É uma regra que não funciona, né? Que nasce na necessidade, porque se ele nasce na necessidade, sabemos muito bem que com o trabalho ele pode sair das necessidades, das privações que ele passa. Então, quando se trata de depressão, obviamente que no ambiente fraterno, como na casa espírita, produz uma facilidade para você acordar. É por isso que existe a palestra evangélica, para você mudar a vibração, mudar a sintonia. Questão de sintonia, você mudar a sintonia da depressão. Você mudou a sintonia, nem caminho andado da cura já. Que aí você mantém aquele padrão vibratório. Para você manter esse padrão mais elevado, a prática do bem. Isso vai o quê?
A fé, gente, é uma lâmpada elétrica. A caridade é a usina. Sem a energia elétrica, a lâmpada não funciona. Se você apagar aqui, cortou a energia elétrica, a lâmpada não funciona. Ao mesmo tempo, né, a energia da usina, ela fornece a fé, o subsídio necessário para nos ajudar. E a fé e a caridade nos tiram de muitas vibrações negativas e padrões vibratórios que nos trazem desequilíbrio para a alma. A fé e a caridade. Se você trabalhar as duas, encontrou a chave do caminho da trilha da felicidade da tua alma. Então, Lourenço, eu penso que muitas vezes é lógico, a incompreensão produz também o problema, né? A incompreensão ao nosso redor. Porque se nós quisermos realmente, por exemplo, um usuário de drogas, né, na nossa casa, dentro do nosso ambiente, se nós quisermos ajudar, gente, nós vamos ter que procurar terapia. Ah, mas eu não estou doente, eu não sou usuário. Não, você tem que procurar terapia. Porque realmente, gente, você vem na casa espírita, que nem o nosso trabalho de terça-feira, toma um passe à distância pela criatura, vai procurar um psicólogo, vai estudar a questão, porque nós não sabemos como reagir. Já houve casos de reação com violência, com agressão, que causou mais rebeldia e piorou o problema. Como nós não temos essa condição de trabalhar, por exemplo, com o usuário, nós precisamos buscar ajuda. Buscar ajuda é muito importante. Mas para eu buscar ajuda, eu preciso entender, o primeiro passo, ter humildade, porque eu tenho que dizer, olha, gente, eu não consigo, eu preciso buscar ajuda. Eu não consigo cruzar os braços. Eu não consigo, vou buscar ajuda. Como o nosso irmão de perdeu entes queridos, como num caso de usuário dentro de casa. O que acontece? O meio ambiente, a nossa reação também coopera para piorar o problema. Por isso que nós precisamos de ajuda. Se dentro do nosso lar nós temos alguém que está usuário, que é usuário, então nós somos chamados co-usuários até. Os psicólogos, codependentes ou co-usuários. Vocês já perceberam? Então as pessoas falam, não, mas não é comigo, é com ele. É nosso egoísmo e nosso orgulho que está falando. Porque de alguma forma a nossa relação vai interferir. Se nós vivemos na mesma casa, a nossa relação com a pessoa interfere de alguma forma. Talvez seja a causa do problema. Eu não compreender meu filho. Eu não ter tempo. Eu estou procurando ganhar dinheiro. Minha esposa que se vire com a educação e assim vai. E eu não dar, né, suporte paterno para o filho, um tempo. Gente, é aquilo que quando alguém morre, nosso maior problema de depressão é a inconformação do amor que nós não demos, do tempo que nós não ficamos juntos. Gente, nós precisamos ir para cima. Não adianta, abrace mesmo, beije mesmo, seja carinhoso com as pessoas, né? Seja, porque é só isso que é o mais importante. É a gente compartilhar amor mesmo e dizer que quando, se eu não estiver aqui, ou qualquer um de nós não estivermos aqui, cada um de nós vai ter uma boa recordação do sentimento. Muito importante, principalmente dentro do lar, que as pessoas muitas vezes se agem com indiferença, que é o oposto do amor. É que eu pensei, Miguel, na sua palestra, você vinha falando da prática do bem como um caminho de até de uma alavanca para o seu despertar, né? Vamos dizer assim, para despertar o seu lado espiritual, uma alavanca para você sair da situação. E me veio, eu li o livro do Homem Integral do Givaldo, né, da Joana de Ângeles. Será que a prática do bem é o caminho para nós nos integrarmos com nós mesmos na totalidade e com Deus? A prática do bem é a caridade, é o caminho da caridade. Tanto que levou Allan Kardec a colocar o lema fora da caridade não há salvação e não há evolução. Não tem a menor dúvida. A prática do bem, ela é um crescimento. Agora, essa prática do bem significa você colocar amor naquilo que você realiza. O bem é o amor.
Na realidade, o tamanho do bem que você faz é a quantidade de amor, é o quanto de amor que você coloca naquilo que você realiza. Aí cresce e vai crescendo espiritualmente. Né? Desculpa interromper, você me mandou na palestra, disse que nós somos fadados ao bem, nós somos essencialmente bons, né? Não, o mal é uma ilusão. Por isso que nesse momento é que eu fiz essa reflexão. Exatamente, porque Deus não criou a não ser seres fadados ao bem. A única fatalidade que existe é você um dia se tornar um espírito puro. É a única fatalidade no universo. Nesse sentido, aqueles que... A diferença entre santo e criminoso é que um está sintonizado com Deus e o outro rejeita a si mesmo. Deus mantém todo momento ligação conosco. A diferença é o quanto que nós estamos sintonizados com Deus. Isso faz a diferença evolutiva de cada um. Isso significa que ninguém é melhor que o outro. Na essência, nós somos criados iguais, da mesma forma, uma semente de amor e luz, e nós vamos crescer, fazer crescer essa semente e evoluir. Muito bem, nosso tempo realmente acabou, né? Não só existe, você nem pratica o bem, né? Mal oriundo da negligência do bem, do céu e inferno. Obrigado, Miguel, pela palestra. Agradecemos também a todos pela participação, o nosso irmão Carlos Alberto da Alta. E vamos lembrar que realmente o convite para a nossa evolução através da caridade é porque, preocupados realmente com as necessidades do próximo, nós esquecemos do nosso egoísmo, do nosso excesso de amor pelas nossas coisas, e ali mais solidários, mais atentos às necessidades do mundo como um todo e às criaturas que o compõem, nós participamos mais e evoluímos mais depressa. Né? O convite para fugir da depressão realmente é enxergar quais as possibilidades de trabalho que eu tenho em minhas mãos, procurar ajuda, sim, realmente, se for necessário, abraçar pequenas tarefas, pequenos trabalhos, mesmo que seja no lar, mesmo que seja fora dele como voluntários, ou até uma forma profissional, e assim entender que as energias ou a emoção que nós aprisionamos em nós de uma forma negativa, elas serão canalizadas de uma forma positiva para produzir coisas boas para nós mesmos, que essa é o maior objetivo. Esse é o maior objetivo. Então, para vencer realmente a depressão, o trabalho é o melhor remédio. Não precisamos trabalhar 24 horas, basta apenas dedicarmos um tempo útil, um tempo do nosso dia para isso. Seja através dos livros, seja através de ações em benefício do semelhante, ou seja através de estarmos atentos às necessidades destes, nossos semelhantes, e encontrar uma forma para poder preencher esse tempo. E vamos lembrar que o tempo realmente é o melhor remédio, porque o tempo ele leva tudo e conduz a tudo ao seu devido lugar. Imaginamos, por exemplo, a Maria, mãe de Jesus, que após ter saído da cruz, e ela, precisando realmente dar continuidade à vida, ela criou a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, através da assistência a inúmeras outras criaturas mais necessitadas, a pedido do próprio Jesus, ela se libertou, né? E ali, amando a todos indistintamente, ela conseguiu realmente, junto com os apóstolos e muitas outras pessoas que ali afluíam, trabalhar para uma causa maior, que é o amor ao próximo. E a beleza da vida é exatamente isso. Se sofremos hoje, há uma razão de ser. Vamos entender que é um momento, é uma necessidade daquele momento, e vamos nos libertar dessas energias que nos deixam tristes, nos deixam abatidos ou sem forças para continuar, projetando a mente a Deus e a Jesus, lembrando que através dele nós conseguimos realmente uma vida melhor, e cheio de coragem novamente, esquecidos do que passou, mas com a mente mirada nas coisas novas, nas grandes oportunidades da vida, nós progredimos, né? Nós crescemos. E aquela dor que nós experimentamos, quando lembramos dela, puxa vida, ela não era tão grande assim, né? Nós conseguimos suportar e passar por ela. Graças a Deus, né? E desta forma nós vamos passar as nossas vibrações. Vibrar significa
em levar o pensamento e o sentimento a coisas boas, de preferência ao nosso próximo mais necessitado. Né? Como de praxe, olhos fechados por alguns instantes, a mente ligada a Deus acima de tudo, o coração ligado em Jesus, vamos imaginar o Mestre, envolto em muita luz e esparzindo essa luz a todas as criaturas, e desta forma vamos liberar paz à terra, paz ao nosso Brasil, vamos liberar muita paz àquelas regiões do Oriente Médio onde hoje existe o conflito da guerra civil, Síria e outros países vizinhos, lembrando do Mestre Jesus, que estando lá na terra de Jerusalém, muito próxima dessa região, esparziu o seu amor a todas as nações, principalmente aquelas que sabia que eram as nações mais complicadas. Jesus, nosso Mestre, pedimos encarecidamente que envolva esses nossos irmãos com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Que a sua paz seja em toda a terra, que a sua paz seja aqueles homens que lutam pela paz. E não esqueçam aqueles homens que lutam contra a paz, para que tocados do seu amor, tocados do seu magnetismo maior, possa sim deixar as armas, baixar as armas e pegar realmente a bandeira da paz, do trabalho, da solidariedade, do respeito e do amor ao próximo. Graças a Deus que assim seja, e concluímos assim a nossa reunião e passamos ao trabalho do passe. Essa transfusão de energias que o plano maior derrama sobre nós visa fortalecer-nos e preparar-nos para novos embates. Aqueles que ficaram para trás, deixemos para trás como experiências boas. E vamos assim munir-nos de novas energias para trabalhar para o nosso crescimento moral acima de tudo.